O Agricultura BR está de volta agora para promover um importante debate sobre o Fundo Rural, um assunto polêmico que tem causado muitas dúvidas, entre o setor agropecuário como um todo. Para a gente entrar no assunto, a gente antes faz uma breve retrospectiva para lembrar como que ele surgiu. Bom, e o Fundo Rural, ele foi criado ali na década de 1990, ele veio com uma alíquota para atender necessidades do trabalhador rural, essa alíquota definida cheia em 2,3%. No ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a cobrança desse fundo porque ele incidia sobre o faturamento bruto do produtor rural, sobre a receita bruta, e não sobre o faturamento dele, o que era uma exigência que não existia em nenhum outro segmento. Naquela época, portanto, muitos produtores rurais, eles deixaram de pagar esta taxa através de decisões judiciais. Em março desse ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa questão. E aí que começa uma série de questões e discussões, porque isso já era solicitado por produtores, por empresas rurais. A partir desse momento, tivemos aí muitos produtores e empresas não recolhendo essa tributação. E aí vem o chamado passivo, que é essa dívida que ficou entre a suspensão até a decisão final do Supremo, considerando essa questão agora de cobrança legal. E após meses de reivindicação da bancada ruralista, o governo federal, enfim, publicou a medida provisória 793 na terça-feira desta semana, dia 1º de agosto, alterando as condições de pagamento da dívida do Fundo Rural e também alterando a alíquota de cobrança. Bom, com isso, a alíquota que era de 2,3%, ela recua para 1,5% a alíquota cheia. Ela passa a valer a partir do próximo ano, a partir de janeiro, e ela representa também que o governo abre mão, de certo modo, de um recolhimento bastante intenso, nos próximos 2 anos, em torno de 5 bilhões de reais, e colocou também questões importantes em torno do parcelamento do passivo a ser pago por produtores rurais e também empresas rurais que têm até a data do dia 29 de setembro para aderir ou não a esse parcelamento. Para tratar de todo esse assunto, tirar as dúvidas de produtores rurais, telespectadores do Agricultura BR, do Canal do Boi como um todo, o programa promove hoje, portanto, esse debate. A gente recebe aqui advogados tributaristas, Gustavo Passarelli e também Marcelo Vieira, para tratar desse assunto, e também João Pedro Cuti Dias, nosso companheiro, consultor de agronegócios do SBA. Bom, mudanças foram feitas, obrigada pela participação de vocês aqui. O que muda, enfim, para o produtor rural é satisfatório para ele? Gustavo. Bom dia a todos. Eu penso que houve um avanço considerando-se o cenário que existia agora recentemente quando o Supremo julgou e quando nós até estivemos aqui discutindo esse assunto logo após o julgamento do Supremo. Então, quando o Supremo julga e declara constitucional a cobrança, a situação do produtor era muito mais grave do que é agora com a situação da medida provisória. É óbvio que a medida provisória ela vem a regulamentar a questão de um passivo que foi gerado por força desses anos de discussão judicial, mas sem dúvida alguma ela, pelo menos, fornece condições para o pagamento, ou seja, estabelece critérios e condições para o pagamento do débito e trata também da redução da alíquota, considerando aquilo que era previsto na legislação anterior. É óbvio que o cenário que se esperava era que se mantivesse a declaração de inconstitucionalidade, o que já entendíamos que seria muito difícil, muito remoto desde o último julgamento do Supremo. Mas, sem dúvida alguma, que é um passo à frente, a discussão através dessa medida provisória é uma manifestação de boa vontade, na minha opinião, no sentido de se tentar encontrar uma solução para um problema. Marcelo, por favor. Eu também concordo com o doutor. A única observação que eu faço é que ainda há a pendência do julgamento no STF, porque a gente sabe que teve o julgamento em março, só que esse julgamento ainda não concluiu. Só que a medida provisória ela já se antecipou para que, na hipótese não existir modulação dos efeitos, ou seja, existir uma cobrança retroativa, o produtor teria uma opção
para saldar esses débitos com melhores condições de desconto de juros e multa. Então, nesse sentido, é um alento para o produtor. Só que ainda não há uma decisão definitiva do STF sobre o tema, especificamente com relação à questão da modulação. Tá? João Pedro, você como consultor e como produtor rural também, consultor de agronegócio como produtor rural, o que você pensa dessas decisões sobre o fundo rural? Olha, colocaram um bode na sala. A medida provisória tira o bode da sala, mas os problemas continuam os mesmos. Ou seja, onera muito, e depende da produção, vai ser um impacto muito grande. Nós estamos vivendo uma fase em que todos os setores, praticamente, com raríssimas e honrosas exceções, estão trabalhando com margens muito baixas ou negativas, exemplo do milho, e de uma hora para outra vem mais um compromisso para pagar. A preocupação é essa. E você também, não há uma isonomia entre os produtores, pessoa jurídica e pessoa física. Pessoa física vai ter que pagar sobre o valor da produção. A pessoa jurídica pode pagar sobre a folha. Ele paga em cima da folha, como paga todas as empresas jurídicas do Brasil, não só do meio rural, mas de outros setores. Eu acho que teria que ter uma opção, aliás, daqui para frente vai ter muitas discussões a respeito disso, mas teria que ter uma opção, talvez, de escolher, olha, eu vou para recolher sobre a produção, eu tenho ou recolho sobre a folha. Eu, pessoalmente, acho que seria mais justo recolher sobre a folha. O empregado paga uma parcela, o empregador paga 2/3, mais ou menos, do valor total, e é uma opção. O dinheiro para pagar isso aí vai ter que surgir, de algum lugar vai ter que surgir. Só que eu acho que em cima da produção bruta é um valor muito pesado. Vou aproveitar essa fala do João Pedro, e aí conversando com os nossos amigos advogados, essa questão da tributação sobre a folha, que era o desejo de muitos produtores rurais. Aliás, alguns produtores têm questionado ainda se não há ainda nenhuma discussão, né? O Marcelo adiantava agora que tem a decisão ainda sobre o STF, mas alguma coisa ainda que possa vir a acontecer em torno do Fundo Rural. Essa situação de tributar sobre a folha, ela é viável, ela é possível? Pode-se pensar ainda que podemos ter uma alteração como essa? Por favor, Gustavo, depois Marcelo. Acho que, como o doutor Marcelo mencionou, ainda estão pendentes de julgamento os embargos de declaração no Supremo, mas imagino eu que com pouca possibilidade de alteração do resultado substancial sobre a inconstitucionalidade, sobre a constitucionalidade, na verdade. Com relação à tributação sobre a folha, esse assunto já vem sendo debatido de muito tempo. Na verdade, é um anseio bastante antigo, até quando se discutia a questão da inconstitucionalidade sobre... Seria uma grande conquista. Exatamente, sobre o pagamento em cima da produção. A grande discussão era a quebra da isonomia, porque você tinha outros setores da economia que contribuíam sobre a folha, enquanto o produtor ficava sendo penalizado com uma contribuição maior sobre o valor da produção. Isso já foi amplamente debatido. Eu tenho a opinião de que é bastante remota a possibilidade de se prosseguir no sentido de termos uma previsão de pagamento sobre a folha para o produtor pessoa física. Marcelo, por favor. Essa possibilidade teria que vir através de lei, né? Tem a medida provisória agora que está tramitando, ela vai ser encaminhada para a Câmara agora, e dentro dela poderia-se fazer uma emenda, né? Onde, além da alíquota reduzida para o ano que vem, colocasse uma opção ao produtor rural de escolha entre a tributação sobre a folha ou sobre a receita bruta. Então, há possibilidade legislativa de se fazer isso. Só que necessita de uma iniciativa política antes para culminar numa legislação que regule expressamente essa matéria. Bom, a gente vai partir já para as perguntas dos telespectadores, né? A produção pode colocar já na tela aqui para a gente ler, em conjunto com o pessoal de casa, o que o telespectador nos pergunta. Ele é o Círio Vicente Pérez, de Morrinhos, Goiás. Ele diz o seguinte: nos últimos 5 anos, abati meu gado em apenas um frigorífico e nunca me pediram para descontar o referido imposto. De quem é a responsabilidade do pagamento do tributo? Está aí a pergunta do Círio. Pois bem, essa é uma discussão já bastante antiga, né? Desde o início, quando se começaram a ajuizar as ações e começaram a ser deferidas as liminares, havia sempre aquelas duas situações: depósito em juízo ou simplesmente ausência de recolhimento por força das liminares, e muitos frigoríficos, de fato, acabaram por adotar essa prática ao longo dos anos, na expectativa de que houvesse essa declaração de inconstitucionalidade, e deixaram de reter.
né? Essa ausência de retenção do produtor geralmente se dava de duas maneiras, destacando-se na nota ou não, ou seja, nós temos notas de produtores rurais em que não há sequer a notícia de que tenha sido feito desconto, e outras notícia do desconto, mas que os frigoríficos acabavam, em muitos dos casos, não fazendo, porque amparados estavam em liminares ou com ações judiciais. A regra, e nós já tratamos desse assunto também aqui, a regra é de substituição tributária aqui no caso, e quando há substituição tributária, nós temos o substituído, que é o produtor rural, e o substituto, que é a empresa, no caso aqui da pergunta, do produtor rural, o frigorífico. Quando nós temos essa regra de substituição, transfere-se ao substituto, portanto ao frigorífico, a responsabilidade de fazer a retenção, o destaque do tributo e o repasse ao ente arrecadador específico. Nessa linha de raciocínio, na linha do que determina a legislação, via de regra, quando ocorre a entrega dos animais pelo produtor, ocorre a transferência da responsabilidade pela retenção e pagamento. Ou seja, em princípio, nós podemos afirmar, dentro de um cenário de normalidade jurídica, de que a responsabilidade é do frigorífico e o produtor não pode ser afetado. Se nós estivermos navegando no mar de normalidade, seria isso. O produtor rural não pode ser afetado, seja pelo frigorífico, por comercializadora de grãos, enfim, não teria como afetá-lo. Mas nós temos, obviamente, essa preocupação desse passivo que foi gerado ao longo desses anos e de uma eventual invencionice jurídica aí com o objetivo de querer se transferir para o produtor, porque muitas dessas empresas já estarão fechadas, não terão solvabilidade para pagar, então existe o risco. Mas se nós formos nos ater ao ordenamento jurídico, o produtor rural não pode se responsabilizar. Bom, vou convidá-los agora para ouvir a participação também de algumas pessoas que estão conosco. O Jonathan Barbosa, que é presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, também já esteve conosco em outras oportunidades falando sobre o Fundo Rural. Ele participa agora conosco, ele mandou um recado, fez um comentário a respeito do Fundo Rural. Você acompanha em casa conosco agora a mensagem do presidente da Crisul. Se forem olhadas para o caso, por exemplo, dos parcelamentos dos atrasados, para quem deve, o que não é o nosso caso, eu vou explicar o porquê, eu acho que foi um avanço. Agora, por que nós não entendemos que devamos pagar? Porque nós não fomos responsabilizados diretamente. Apenas a figura do contribuinte substituto é que tem essa responsabilidade. E quem deve cobrar, no caso a Receita Federal, ela deve intimar e notificar essas firmas. No caso de animais frigoríficos, são eles os devedores. Aí, se eles quiserem, posteriormente ao acordo que fizerem com o governo, eles poderão interceder a cada cliente deles, desde que comprovadamente mostrem que eles não receberam do cliente e que pagaram. Isso é uma questão para se fazer acordo ou para se discutir até na justiça. Agora, com relação à cobrança futura, houve também um avanço. Nós conseguimos, num trabalho junto à bancada do agronegócio, ruralista chamada, uma redução de alíquota. Nós que pagávamos 2,2%, e para frente teremos que pagar 1,2%. Ou seja, caiu 1%, um pouco mais. Já é alguma coisa. No entanto, só devo dizer o seguinte, a base de cálculo que está sendo cobrada pelo governo, entendida assim, está equivocada. Ela não pode ser sobre produtos, porque senão vai reincidentemente cobrar várias vezes, como disse, para se tornar aí a congestão de uma bitributação seguida. Isso é proibido pela Constituição, pelo direito tributário e pela lei em geral. Não se pode cobrar o mesmo imposto para a mesma finalidade mais de uma vez. Então, nós queremos propor que passemos a ter a incidência deste Fundo Rural pela folha de pagamento, o que é exemplo das operações urbanas. O trabalhador urbano, ele paga e o empregador paga na folha de pagamento. Se o empregado rural não é diferente, claro que não,
também tem que ser pela folha de pagamento. Quando ele recebe o salário, aí desconta o que é descontar dele, do empregador é a mesma coisa. Então, que negócio é esse? Nós vamos pagar 2 vezes ou mais? Nós não concordamos com isso. Tá aí, Jonathan Barbosa, parceiro aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Vou comentar com vocês essas questões aqui. O Jonathan estava falando a respeito desse recuo, né, na taxação. Na verdade, ela recua 0,8 pontos percentuais, né? João Pedro, você, na condição também de produtor e também que tem visto essa situação, não é incomum os produtores rurais estarem falando a respeito desse mesmo tema, principalmente não seria nenhuma tributação em cascata, seria ela ser tributada realmente 2 vezes. Ali na hora que o produtor está trabalhando, principalmente esse perfil de produtor rural, na visão do relacionamento com o trabalhador, João, no seu entendimento, está dentro daquilo que se esperava o produtor rural, essa fala que o Jonathan Barbosa acabou de destacar? Olha, esse posicionamento? não é justo porque você, na questão da cadeia bovina, você tem o criador, muitas vezes vende o bezerro, alguém compra, recria, vende para o terminador. Você tem 2, 3 operações na cadeia, não é? Alguns fazem do ciclo completo, mas há muito comum isso. Mas se eu paguei, se o último comprador lá ele vai usar esses créditos do fundo rural? Eu acho que não. Então, essa é uma questão importante, ele vai pagar 2, 3 vezes se o mesmo animal. Ele, a hora que vendeu, virou bezerro, virou boi magro, e boi magro foi para o confinador. Então, essa é uma questão complicada, você vai ter muito problema desse tipo aí. Muita gente que compra, que recria e vendeu e que não pagou. Então, vai ser um problema sério. E uma outra questão é que você tem alguns setores da economia que você tem uma isenção tributária. O exportador, muitas vezes você não incide essas questões em cima do produto que vai ser exportado. Como é que vai separar? Bom, eu vou vender o meu bezerro, vai ser exportado ou não? Você tem essa outra questão. Tem a questão também que quando você vende para outro estado, você recolhe ICMS, vou pagar fundo rural em cima do imposto estadual, você tem uma série de problemas que terão que ser definidos, que tudo isso acaba onerando, na realidade acaba onerando o produtor. Marcelo, esse posicionamento que o João trouxe agora, já tem algum delineamento sobre ele? Particularmente, por exemplo, a questão do ciclo completo hoje não é rentável para o pecuarista hoje. É muito mais rentável você criar por categorias, né? Fazer principalmente recria e engorda. Marcelo, hoje há algum delineamento para se impedir que se tenha essa bitributação, se acontecer ela 2 vezes? Essa bitributação que foi colocada é com relação àquela venda do produtor pessoa física para outro produtor pessoa física até chegar no frigorífico. Então, as etapas antecedentes ao frigorífico, elas são tributadas pelo fundo rural. Isso aí é uma falha que há na legislação que implica nessa bitributação. A matéria que foi debatida no Supremo, ela se limitou mais à questão do adquirente da produção, ou seja, o produto final. Então, tem que se levar o assunto ou mediante uma alteração da legislação ou uma discussão junto ao Poder Judiciário sobre essa questão da bitributação que não foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, essa situação é uma situação à parte do que está sendo discutido atualmente com relação a essa cobrança do Fundo Rural. Só vou continuar essa pergunta para os dois, porque a impressão que você tem que esse é o debate futuro, né? Você ter essa situação, pecuaristas reclamando dessa situação. Gostaria de saber se hoje o produtor rural, principalmente o pecuarista, ele tem como acionar, entrar com ação, tem algum recurso em relação a isso? Marcelo, Gustavo, por favor. Bom, direito à propositura da ação ele tem, e fundamento jurídico seria com base nessa bitributação, que é vedado pela Constituição Federal você cobrar tributo sobre o mesmo fato gerador. Então, se ele está fazendo essa venda do produto e esse produto lá também no final vai ser tributado, no mínimo tem que gerar algum tipo de crédito para ele ou que não haja essa incidência. Então, a possibilidade jurídica de se discutir isso existe. Agora, o produtor tem que avaliar se é o melhor caminho o ajuizamento da ação judicial ou se aguardar uma definição, já que o assunto está sendo debatido no Legislativo agora. Por favor. Eu acredito também, concordo com o doutor Marcelo, que o momento é de cautela, né? Nós vínhamos em um cenário que acreditávamos que teríamos uma decisão judicial definitiva pela inconstitucionalidade, tivemos uma reviravolta, num cenário bastante pior do que está hoje, com a medida provisória, como o João colocou,
alguns pontos já restaram tratados, mas ainda tem muita coisa para se discutir. A minha avaliação é de que o Poder Judiciário deu uma sinalização com relação ao tributo, porque muito embora no julgamento do Supremo não tenha sido tratada diretamente a questão da venda de gado, de produtor para pessoa física, houve uma análise da constitucionalidade do tributo como um todo, muito embora, neste caso, a discussão seria distinta, né? No caso da discussão do produtor rural pessoa física, que quer evitar o pagamento do tributo, eu não preciso dizer que o tributo é inconstitucional, preciso dizer só que há bitributação. Ou seja, constitucional que tenha sido declarado o tributo no Supremo, tudo bem, aceitaremos o posicionamento judicial a respeito do assunto. Porém, antes da questão da constitucionalidade, existe uma incidência dupla a respeito do mesmo tributo, o que igualmente é vedado na Constituição. Então, é um desvio de foco de discussão judicial, que é possível, sem dúvida alguma, mas penso até que esse é um momento, né, que ainda são cabíveis, né, o prazo é segunda-feira, né, o prazo é segunda-feira para as emendas à medida provisória serem apresentadas no Legislativo. Isso vai tramitar, essas emendas podem ser tratadas e acho que o ambiente é propício para essa discussão legislativa, porque não há dúvida que uma iniciativa legislativa nesse momento produz resultados muito mais rápidos do que uma iniciativa judicial, porque são muitos anos de discussão.